Olá, investidores. Meu nome é João Augusto. Vamos falar aqui do encerramento, do fechamento de mês de maio, de 31 de maio de 2024. Como que foi o mercado esse mês? Como que foi o mercado hoje? Já adianto que não está nada bom, principalmente para o Brasil. Muita alta de juros aqui, a situação fiscal complicou, mas, por um outro lado, as ações caíram mais. Parece que chegou aí um piso. Vamos ver como que vai ser próxima semana. Mas eu acho que tem chance aí de ter uma leve alta, né? Não muito grande, difícil disparar, tem muitos problemas ainda. Mas acho que abaixo aí dos 116, 115 não chega aí o BOVA, né? Mas tem que estar preparado para isso, né? Tem que fazer seus hedges. Eu já tenho aí um hedge preparado no 118, pequeno, mas que eu iria fazer, além de desmontar uma posição que eu estou no lucro, se chegar ao 118. Então vamos lá, vamos ver como que foi hoje. Olha, Petrobras subindo quase 3% hoje, olha, bem forte. Porém, no último mês aí caiu 7,87, mas pagou dividendos, né? Teve o X, né, dos dividendos. O BOVA caindo, pouca coisa, mas tinha subido no índice americano, o EWZ lá, ou no ETF. O ETF brasileiro na Bolsa Americana ontem tinha subido, a gente achou que ia subir, acabou caindo ainda, 0,34%. E no mês, 3,76, nada de absurdo, mas um patamar aí que muito complicado para quem já tem ações, porque em dólar parece que só está perdendo ano após ano e o Ibovespa não sobe, as ações praticamente não sobem e o Ibovespa ainda, o BOVA 11 no caso, acumula dividendos, né? O pessoal fala abaixo de 100 mil pontos vai chegar muito difícil, tá? As ações estão melhores, tem mais lucro. Aí os juros tem que ir prever para 14, 15% talvez. Hoje tá juros futuros, né? Hoje tá no caso do 11,80. 6 meses também, no ano caiu 7,81. Um ano, lembra aquela subida? 10,74 em real só. Isso que acumulou muito dividendo, deve ter acumulado aí quase 8% de dividendos. E nos últimos 5 anos subiu apenas em real, hein, gente? 25,99%. Bradesco também, putz, caiu os bancos, né? Em geral, 12,73, bateu a mínima aí do último ano. Já estava mal, quer dizer, a ação parece que tinha melhorado, né? Os fundamentos. Mas aí, ó, mínima das 12 semanas, 12,65, que deve ter sido hoje aqui, ó. Chegou aqui a 12,72, né? Praticamente mínima. Magazine Luiza subiu, mas tinha caído muito ao longo do dia. Tinha falado que a ação deveria valer, não deveria valer, mas tivesse 8 bilhões o valor dela, né? Da ação, não, desculpa, da empresa. Ela tende a apresentar uns 600, 650 milhões de lucro, que daria um preço sobre lucro de 12, que aí seria factível, né? Porque é uma empresa que pode apresentar melhores resultados ainda, focou na rentabilidade e agora tende a apresentar nos próximos 12 meses aí um lucro aí de caso 600, 700 milhões. Então, até que enfim, depois de cair 95%, vamos ver, chegou a um patamar aí que difícil cair muito mais, né? Pode cair assim até 20, 30%, mas acho que mais que isso, valer 6 bilhões eu acho difícil, tá? Né? Depois, quando chegou a 6 bilhões a empresa, eu acho difícil, por ela ter essa perspectiva aí de apresentar um lucro de aí na casa pelo menos 600 milhões no próximo ano. Mas aqui da máxima, meu Deus do céu, né? Chegou 250, 95% de queda. Também tava um valor absurdo, né? Banco do Brasil, 27,20, caiu também, mas ele vem forte. No último mês ele teve uma queda, mas
Como os múltiplos deles estão excelentes, se ele continuar dando esse lucro, é difícil cair, porque senão acaba ficando a ação muito, muito barata. Itaú vem caindo. No último mês caiu 2,08, mas nos últimos 5 dias caiu um pouquinho mais. Hoje os bancos sofreram um pouco, né? Eu acho que vai dar uma recuperada aí. Estão muito rentáveis. Mesmo se a gente falar aqui do Bradesco, assim, nesse patamar, apresentando resultados regulares, tende aí a pelo menos manter esse preço e talvez aí aumentando bem aos poucos, né? O preço, no caso. Se realmente apresentar resultados melhores, aumenta mais. O SP500, diferente do Brasil aqui, subiu 0,8%. O dólar também subiu, está 5,25. A Ambev subiu um pouquinho, 1%, né? Deixa eu ver aqui. Mas no último mês, queda, né? Aí queda de 5,60, no ano já é uma queda de 15%. A Vale, eu acho a Vale uma empresa excelente, o minério caiu, está no caso dos US$ 115, mesmo assim muito lucrativa. Tem a questão aí da indenização, né? Vamos ver, mas no último mês caiu 1,27%, nos 6 meses caiu 16%. Não sei se isso... Eu acho uma queda um pouquinho exagerada, mas vamos ver, né? O mercado é soberano e sempre tem essas correções, tem que ter essa volatilidade, né? Esse aqui é os treasuries americanos de 10 anos, juros da dívida pública americana. Está na casa dos 4,5%, ele voltou assim. Tinha subido um pouquinho mais aqui. Em abril estava maior. E as nossas ações não estavam tão descontadas assim, né? Teve a situação fiscal aí que acabou atrapalhando um pouco aqui o Brasil. Mas se pensar aqui, tivemos também boas notícias que foram resultados trimestrais muito bons. Então, as ações deveriam acompanhar um pouquinho, pelo menos isso, né? E aqui é interessante ver juros brasileiros de 2026. Esse DI é DI1F26, é de janeiro, tá? Vence em janeiro, 10,79. Tem que ficar assim. Claro que vocês vão fazer os hedges, as operações, mas é bom saber. Se aí passar um pouquinho dos 11, tende aí o Copom a aumentar a taxa de juros, tá? E o 27 aqui também caiu um pouquinho. Então hoje foi até razoável aí para os nossos juros. E eu queria mostrar aqui, EWZ, tá? Caiu, né? 1,63, 100 dólar, tá? Nosso BOV em dólar praticamente. No último mês caiu quase 5%. Nos últimos 6 meses caiu 14%. E no ano aí, nesse ano caindo quase 14%. Uma das piores bolsas do mundo, tá? Entre as principais. 14% de queda praticamente. Pode ver que estamos na mínima em dólar no ano. Aqui estava 30,17, que foi quando ameaçou ali o Irã ameaçou, né, ou Israel também, não lembro direito, atacar. O Irã atacar Israel, Israel atacar o Irã, estava bem forte, teve uma ameaça real. Então chegou a esse patamar, que é um patamar maior do que está hoje, tá? E um ano atrás, no Bova estava 110 ali, 109, 108, né? Chegou. Se a gente pegar 29,10, praticamente o mesmo patamar de agora, só 50 centavos de diferença, daria 2%. Então, não sei se tem muita queda à vista, tem que piorar muito ainda o cenário. Vamos ver. Para se manter, tá? Não que não pode ter mais queda aí para 114, 113, mas para se manter nesses patamares baixos tem que ter uma piora ainda maior, mais significativa. Talvez não só do Brasil, como no mundo. Nos últimos 5 anos, o pior patamar aqui da pandemia foi 21 dólares e 79. Então, 5 anos atrás, em dólar, subiu apenas 35% em 5 anos, gente. É muito pouco. Isso que eu vou colocando a pandemia, o caos,
o fim do mundo, o fim do mundo, né? Que tava lá as ações, as empresas paradas, petróleo negativo, a Petrobras aqui acabou valendo abaixo dos R$ 15, né? Não lembro, mas foi abaixo dos R$ 15. Então, um pouco assustador o patamar que está hoje, ou seja, se cair 20% em dólar, 25% em dólar, já que subiu 35%, tem que calcular bem certo, mas deve ser entre 25% a 30% em dólar, significaria que voltaríamos aí aos níveis de pandemia. E máximo, se a gente colocar aqui 2016, pior, foi US$ 18, 34 centavos, claro, muito abaixo, mas muito tempo atrás, né? E se colocar aqui, ó, tava ruim ainda, mas se a gente botar julho de 2016, o BOVA tava mais alto, o IWZ, né, que é o BOVA americano, ali, o ETF americano, o ETF na Bolsa Americana, brasileira, estava em julho, estava em patamares mais altos do que agora, julho de 2016. Ou seja, quem colocou lá, nossa, agora está na mínima, julho de 2016, está muito barato, estaria perdendo praticamente dinheiro nesses últimos 8 anos. Então a Bolsa Brasileira foi muito ruim nesse período. Ela só teve esse grande aqui aumento, que foi de 2004, 2003, né? 2002 aqui até o 2008, um aumento absurdo aí, 1.200%, mas depois só queda, só prejuízo, né? Principalmente para quem é de fora, quem investe, quem tem dólar, né? Então é isso que eu queria falar. Eu também fiz uma rolagem bem pequena, parcial ali de uma posição que eu tinha no Macau do 110, que estava dentro do dinheiro, rolei para de junho para julho, recebi 1,10, achei bem bacana, né? Como os juros subiu um pouco, principalmente juros futuros estão pagando um pouquinho mais. Então 1,10 me ajudou bastante essa rolagem, mas claro que eu tenho muito pouca dessas causas e eu só fiz ainda parcialmente. Isso aí, comenta abaixo suas operações, o que vocês acham que vai estar, como vocês acham que vão estar o BOVA ainda daqui 1 ou 2 semanas. Bons investimentos e até o próximo vídeo.